dois textos. O primeiro texto é João capítulo 11, a partir do versículo 46, diz assim. Enquanto isso, muito obrigado. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Versículo 48. Se o deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda nação. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Segundo o texto, Daniel capítulo 6, e vocês já estarão assentando. Daniel capítulo 6, apenas 2 versículos. Daniel capítulo 6. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Deus torna cativo todo o entendimento esta noite a esta palavra. Toda dispersão e distração de mente seja anulado agora em nome de Jesus. Transforma-nos com a tua palavra. Amém. Diga comigo: eu creio na integridade. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Eu creio na integridade, é a nossa jornada nesse mês de setembro. Você está sendo convocado a orar todo dia, 3 vezes diariamente, a favor da nação brasileira. Você está convocado a orar 3 vezes diariamente pela nação brasileira. Essa semana aconteceu algo muito interessante lá em casa, que na hora do almoço eu pedi para o Alejandro orar. Disse: Alejandro, ora pela nossa nação. E ele começou a orar: Deus, eu oro pelos vereadores, eu oro pelos prefeitos. Ele foi orando, uma oração linda. Aí de repente ele parou e diz assim: Deus, ajude que o presidente fulano de tal ganhe. Eu fiquei chocado, deu vontade de cantar o número 17 da harpa cristã na hora. Mas eu falei: meu Deus, meu filho está ligado. Ore pelo Brasil, ore pelo Brasil. Nós precisamos chorar pela nossa nação. Estamos lendo alguns textos. Já estamos lendo alguns textos. Hoje eu convido a você a ler nessa semana o livro de Jonas. Leia Jonas, porque Jonas é um livro que chama a nossa integridade. Uma integridade na sua chamada, uma integridade no seu propósito. E ore todos os dias a favor da sua integridade. Então ore pelo Brasil 3 vezes ao dia. Leia Jonas. Uma sentada você lê Jonas. Uma sentada você consegue ler Jonas. Hoje eu quero estar compartilhando algumas coisas que nós já estamos conversando aqui na igreja na terça-feira. Mas é algo que tem mexido muito comigo, tem mexido com a minha casa. E eu quero começar o sermão de hoje lendo uma frase de um livro que tem me tocado no que diz respeito ao meu ministério. Eu pediria que me colocasse na tela aqui, porque a
a câmera estará atrapalhando para eu ler na central, ok? Esse livro é o livro Vocação Perigosa. Vocação Perigosa. Vocação Perigosa é um livro voltado para o pastoreio, o cuidado que nós precisamos ter no exercício do nosso ministério. Então diz assim, é uma leitura pastoral, mas já eu estarei aplicando a nossa vida. Diz assim, vou tentar ler daqui porque a câmera está me atrapalhando ali. Assim, não vou aqui, melhor. A batalha fundamental do ministério pastoral não é a luta pelo sucesso dos resistentes que não parecem estimar o evangelho. Paul Tripper está falando isso, de que a maior batalha de um pastor não é aqueles que vêm à igreja, mas eles são resistentes. São aqueles que não concordam com nada, são aqueles que não envolvem com nada. Isso nos preocupa, porque como pastores nós queremos sim que cada cristão seja uma bênção, que cada cristão flua, que cada cristão produz, que cada cristão seja o que Deus chamou para ele ser. Mas ele está dizendo, a nossa maior batalha não é essa. Não é a luta pelo sucesso dos ministérios da igreja. Nós queremos que todos os ministérios multiplicam. Nós queremos que o H² tenha de sair da nossa sala e locar um outro lugar. Nós queremos que as amigas de oração que se encontram toda quarta-feira tenha de sair do cenáculo porque não tem mais lugar. Nós queremos que a banda, a orquestra multiplica os seus. Nós queremos que o coral não tenha mais lugar. Nós queremos que os casais conectados se multipliquem. Nós nos preocupamos. Se você ficar perto dos nossos pastores a respeito dos ministérios, você perceberá o quanto que nós nos preocupamos, que os ministérios florescem, que os ministérios se multiplicam, que eles sejam prosperados. Mas o Paul Tripp está dizendo, não, a nossa maior batalha não é pelo sucesso desses ministérios. E não é a luta constante por recursos e pessoas para atingir o alvo da missão. Nós, pastores, encorajamos vocês todos os cultos a serem generosos. Generosos porque reino de Deus, ele não funciona unicamente com oração, unicamente com jejum, com palavra. Existe o aspecto físico da manutenção da nossa geografia, do templo, as despesas, as construções, e nós nos preocupamos com isso. Não é raras vezes em que nós pegamos o relatório mensal e colocamos as mãos sobre os contribuintes para que a fidelidade seja constante e aqueles que têm uma resistência no coração seja tocado pelo Espírito, porque nós sabemos que precisamos de recursos para a gente avançar na nossa cidade. Mas ele vai dizer, não é a nossa maior batalha. Então ele continua, não. A guerra do pastorado é uma guerra profundamente pessoal. Ela é lutada no terreno do coração do pastor. É uma guerra de valores, alianças e motivações. Ela diz respeito a desejos sutis e sonhos fundamentais. Essa guerra é a maior ameaça para todo pastor. Porém, é uma guerra que nós muitas vezes ignoramos. E genuinamente em meio ao ativismo do ministério. Esse texto, ele impactou a minha vida, me fez repensar, reler as minhas agendas pastorais. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é de que eu entendo que essa não é apenas uma realidade para a vida pastoral. Eu entendo de que essa leitura é uma realidade para você que é pai, para você que é mãe. Essa é uma realidade para você que é casado, essa é uma realidade para você que é um empresário, para você que é um trabalhador. Porque nós temos uma leitura muito ligeira da vida, de que as nossas maiores ameaças estão do lado de fora. Nós, desde muito cedo, ensinamos os nossos filhos a dizer assim, cuidado com quem que você anda, você não pode ir ali, você não pode ir lá, cuidado com aquele amiguinho, você não pode ficar junto, e a gente vai blindando. Mas às vezes nós somos vagarosos em ensinar os nossos filhos que Jesus vai dizer que o que vai contaminar o homem não é o que entra, não é o que vem de fora para dentro, o que nos ameaça profundamente é o que sai. A sua maior ameaça está do lado de dentro.
dos nossos maiores desafios em aconselhamentos de casais. E eu sou assim, uniforme nisso. Eu sou constante nisso e não mudo. E às vezes, quem vem ser atendido por nós, talvez saia com um senso de frustração. Porque a mulher chega para falar que o vilão do casamento é o marido. Aí o marido sente e diz, não, a vilã é ela. E os dois vão dizendo que a culpa é lá e a culpa é do outro lado. Eu disse, nesse momento você precisa entender que só haverá esperança no seu casamento em restauração se você entender de que o seu maior vilão não é o outro, é o seu coração. E este é o tom que a integridade vem falar com a gente. Qual é a coisa comum que nós temos entre esses três personagens e tantos outros? Porque esses três personagens, eles foram derrotados, não foram num campo de batalha. Davi não foi derrotado por Golias, Salomão não morreu no campo de batalha, Gideão muito menos. Aliás, todos eles tiveram aquelas vitórias históricas. Esses três homens e tantos outros não entenderam de que o maior desafio da vida é a batalha do coração. É o que está acontecendo aqui do lado de dentro. Então, quando nós falamos de coração, você precisa entender que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo, diz as Escrituras. Então, o que eu quero lhe dizer é que quando nós falamos de integridade, nós estamos falando em primeiro momento, quem é você do lado de dentro? A gente consegue muito bem maquiar para o lado de fora. A gente consegue, Berner, ele vai dizer, um psicólogo cristão, ele vai dizer que por natureza nós somos fabricantes de máscaras. Ele vai dizer o seguinte, nós fabricamos máscaras para enganar aqueles que estão longe. É aquelas pessoas que você cumprimenta e ele te fala como você está e você responde. Aí a gente sabe, nossa, aquele Felismino lá é gente boa demais. Olha como é que eles estão andando, assim, eles entram na igreja ou eles vão no mercado de mão dada. A gente olha, nossa, que casal assim, 21, que casal top. Mas dentro de casa a realidade é outra. O coração está apodrecido, está emaranhado. E ele vai dizer, quando nós fabricamos uma máscara para enganar os que estão longe, e nós percebemos que conseguimos, então a gente faz uma segunda máscara para enganar aqueles que estão perto. Eu nunca me esqueço, e eu já contei isso, vou contar de novo, do meu primeiro sermão da cerimônia fúnebre, e o pastor pediu para eu pregar, e eu preparei um bom sermão, porque quem havia falecido era uma pessoa muito querida da igreja. Pensa, um irmão querido, meu Deus, todo mundo gostava daquele irmão. E quando eu comecei o meu sermão, o que eu fiz como bom pregador de uma cerimônia fúnebre de um cristão? Eu mandei ele para o céu nos primeiros 5 minutos. Está no céu. E preguei tal, muito bom. Uma semana depois, a filha veio conversar comigo e disse, pastor, a gente não, a gente não vai sentir saudade de papai. Eu levei um susto. E quando ela começou a falar do papai dentro de casa, no meu pensamento, eu comecei a dizer, Jesus, eu mandei o homem errado para o céu. Porque as máscaras enganam quem está perto. Aí ele diz, enganou os de longe, deu certo, enganou os de perto, deu certo. Então faz uma terceira máscara para enganar para enganar a si mesmo. Enganou os de longe, enganou os de perto. Agora ele faz uma terceira máscara para enganar a si mesmo. E aqui está o grito da integridade. Olhe-se para dentro. Olhe para o seu coração. Porque às vezes você está frequentando reuniões, às vezes você está frequentando cultos, mas ainda você não nasceu de novo. Às vezes você é apenas um religioso, às vezes você é apenas uma religiosa, às vezes você não ainda viveu a poderosa experiência da regeneração, onde que o homem velho é sepultado, onde que o eu é sacrificado e Cristo passa a ser o maior encanto da sua vida.
O nosso maior desafio é de que em muitos tempos, em muitos endereços, nós temos milhares de pessoas que nunca nasceu de novo. E ela pensa que está tudo certo, porque ela frequenta cultos, ela participa de liturgias, mas ela ainda não teve um olhar para dentro. A integridade diz: olha para o que você está fazendo e olha para dentro do seu coração. Porque em 2 Crônicas 25:2 diz que Amazias fez tudo o que era reto aos olhos de Deus, porém não com o coração inteiro. Quando eu olhei esse texto, meu coração, ele tremula. Porque o texto está dizendo que é possível pregar bem. É possível vocês cantarem muito bem, tocarem muito bem, vocês serem super afinados. É possível você fazer tudo muito certo e Deus olhar para você e dizer: o que você está fazendo é certo, mas o seu coração não é íntegro, porém está reprovado diante de mim. Você precisa checar o seu coração. A integridade é um chamado para você checar o seu coração. Quando nós falamos de integridade, em segundo momento, é um chamamento para nós entendermos que muitas vezes nós nos impressionamos com pessoas e histórias que não impressionam a Deus. O que está encantando os teus olhos? A integridade vem dizer: aquele fariseu que entrou naquele templo e começou a orar batendo no peito, dizendo que ele jejuava, dizendo que ele dava esmola, dizendo que ele orava 3 vezes ao dia, aos olhos de muitos naquela sinagoga, porque talvez, para não dizer todos, aquele era o cara. Mas o fariseu não impressionava Deus. A integridade está dizendo assim: olha, cuidado com o critério que você está andando. Você já prestou atenção que os nossos maiores investimentos é para aquilo que está fora de nós? Você já prestou atenção que os nossos suores, os nossos embates, os nossos esforços, os nossos empenhos é para aquilo que está fora? São coisas. A gente investe pouco tempo para mexer com o nosso coração. E a integridade é esse chamado. Os 2 textos que nós lemos é um estudo de caso. Vai nos falar de Caifás, e Caifás é alguém que nos ensina sobre a integridade negociada. Caifás é um estudo de caso que nos ensina: não negocie a sua integridade. Porque o texto que nós lemos vai dizer que Caifás se apresenta como sendo o Senhor da razão. Diz: pode deixar comigo. Todo mundo não sabia o que fazer com Jesus. Jesus estava crescendo em popularidade, havia terminado de ressuscitar Lázaro. Jesus estava nas manchetes, ele estava no topo, no clímax, no apogeu da popularidade. E os religiosos se reuniram: o que a gente faz? Esse povo está amando ele. E então Caifás: dá licença, que eu vou falar para vocês o que deve ser feito, porque vocês não entendem nada. Aí então Caifás dizer: o segredo é a gente sacrificar ele. Porque se a gente sacrifica ele, a gente vai livrar o nosso povo de uma grande destruição. Porque sendo assim, Roma não vem destruir a gente. Então qual é a grande lição de Caifás? A grande lição de Caifás é, segundo a perspectiva de Caifás, era melhor perder a sua integridade ao condenar um inocente, que se arriscar a uma destruição total por parte dos governadores romanos. Qual é a lição? Manter-se no correto ainda quando o custo seja alto, sabendo que ao longo Deus nos recompensará. Caifás negociou a integridade dizendo: vamos sacrificar ele, porque assim a gente vai livrar que Roma nos sitia. O que ele não sabia é que ele negociou a integridade. E 30 anos depois, um pouco mais, quase 40 anos depois, Roma vai sitiar Jerusalém. A destruição será inevitável. Ele negociou a integridade dizendo: vamos proteger a nação. Mas não sabia ele que ele estava violando a integridade e ele não conseguiria parar. Porque quase 40 anos depois, o general Tito iria cercar Jerusalém e iria cometer a maior diáspora da história judaica.
A lição é: não vale a pena você negociar a sua integridade. Não vale a pena você negociar a integridade do seu coração. Não vale a pena. Então deixa Deus gritar no seu coração esta noite dizendo: não negocie a sua integridade moral. Homem, vigia os teus olhos. Macho, vigia os seus olhos. Você que é casado, em nome de Jesus, vigia o seu olho. Pare de fazer elogios pretensiosos para a mulher que não é sua. Não negocie a sua integridade moral. Não negocie. Cuidado com o adultério. Cuidado com a prostituição. Cuidado com os fake news. Cuidado. Cuidado, proteja a sua integridade moral. O diabo está querendo que ela seja violada. Cuidado. Cuidado com o oculto do seu coração. Cuidado com o que você está fazendo longe dos olhares. Cuidado. Não negocie a sua integridade moral. Não negocie a sua moral. Não negocie a sua moral. O preço do pecado, pastor Lediel sempre fala isso com a gente. Ele te leva para mais longe do que você esperava. E a fatura dele é mais cara do que você está disposto a pagar. Cuide do seu casamento. Cuide dos seus filhos. Não pense, porque você tem tantos anos de casado, você pode abaixar a guarda. Cuidado. Levante os sentinelas. Levante os guardas diante da sua moralidade. Não negocie a integridade moral, mas não negocie a sua integridade financeira. Comprou, pague em nome de Jesus. Como você está lidando com o seu dinheiro? Como está a temperatura da generosidade no seu bolso? Como está a temperatura da fidelidade nas suas finanças? Não negocie a integridade financeira. Não faça negócio para ter superlucro em detrimento do prejuízo do outro. Seja íntegro nas suas finanças. Não retenha aquilo que você poderia compartilhar. Seja generoso. Seja fiel. A maneira com que você gerencia as suas finanças diz quem é o dono da sua vida. Diga para o seu dinheiro que Jesus é o dono. O dinheiro que está no seu bolso é para honrar a Deus, é para glorificar a Deus, é para servir o reino de Deus. Todas as vezes que Paulo vai falar sobre trabalho, todas as vezes que ele vai falar sobre um ambiente de trabalho e de recursos, Paulo vai dizer de que isso é para você compartilhar com as necessidades à sua volta. Não seja duro, não seja murrinho, não seja avarento. Tenha alegria de você ofertar na vida das pessoas. Nem que seja uma bala. Se a gente te dá uma bala, dá um pirulito, mas seja generoso. E eu vou te falar uma coisa: não há justificativa para a não generosidade. Pastor, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você pode ser generoso. Você pode dar um copo d'água. Experimente isso, experimente isso. Experimenta você, marido, do nada, assim, do nada. Você chega lá na cozinha, pega um copo d'água e oferece para sua esposa sem ela pedir. Aqui, meu bem, tô vendo que você está trabalhando aí, fazendo a faxina na casa, passando roupa, lavando vasilha aqui, a labuta está grande, toma aqui um copo d'água. Ela vai pensar que é um arrebatamento. Uma coisa tão simples toca coração. Aí Jesus fala assim, quando Jesus falou de galardão, Jesus falou de copo d'água. Copo d'água. Todo mundo consegue dar um copo d'água para alguém. Não há justificativas para você não ampliar a sua generosidade. Queridos, eu fiz um pacto no meu coração, já contei aqui, que eu falei para o meu coração, eu vou deixar sempre uns trocados lá no carro.
Porque aonde que eu estiver no sinaleiro, não importa quem vai vir me pedir dinheiro, quem vai pedir uma esmola, eu vou abençoar todo mundo. E parece que eles ouviram o que eu disse. Porque olha, parece que eles fazem mutirão no meu carro. Mas eu estou cuidando do meu coração. Porque se eu não ser generoso, a avareza entra. Não pense que a avareza não ameaça o meu coração. E se eu não tomar atitude de ser generoso sempre, o meu coração vai ficando fechado. Eu vou olhando para a vida apenas para reter. Seja íntegro na sua vida financeira. Seja íntegro em relação ao poder. Tem gente que ele tem espírito de grandeza. Tem gente que ele gosta de mandar, ele gosta de imperar, empoderar. Ei! Jesus te chamou, não foi para mandar em gente. Jesus te chamou para servir gente. Cuidado com o fascínio de poder no seu casamento. Cuidado em querer provar quem manda mais lá dentro da sua casa. Você como homem não é chamado para mandar. Você foi chamado para liderar sendo servo. Você mulher está dentro de casa não é para alterar a voz e dizer que você pode mais. Você é chamada para ser sábia e servir a mesa. Seja íntegro no poder. Porque o nosso rei fez-se servo. Ele fez-se servo. Se você está me entendendo, diga amém. Daniel, se Caifás é uma integridade negociada, Daniel é uma integridade testemunhada. E eu pergunto, quem é que deu testemunho da integridade de Daniel? Não foi os amigos. Porque uma coisa é você ouvir de amigos ao teu respeito. Porque quando a gente ama, a Bíblia diz que o amor cobre o quê? Uma multidão de pecado. Então falar de amigo para amigo é a melhor coisa. Mas o texto que nós lemos vai dizer que quem vai perceber a integridade de Daniel foram os seus inimigos. A integridade de Daniel, ela foi testemunhada. Os inimigos foram procurando, pegaram uma lupa assim e foram vasculhando, fazendo uma varredura na vida de Daniel. Não tem como. Aí aqui, eu quero que você venha comigo. Você já ouviu aquela frase assim? Ninguém é perfeito. Errar é humano. E a gente vai assim, se esquivando assim, o errar é humano, eu não sou de ferro. É também, né, pastor? A carne é fraca. Você já ouviu isso ou não? Parece que o pecado é vitamina, né? Aí, ó, a carne é fraca. Tudo isso é tão somente para justificar o nosso pecado. Todos nós sabemos que todos nós temos defeitos. Mas eu quero te dizer que há um nível na espiritualidade em Deus de que os seus inimigos não vai ter nada para falar de você. E se falarem, como falou de Daniel, falarão mentira. Vão criar calúnias, porque ser íntegro não quer dizer que ninguém vai se levantar contra você. Daniel é um homem. Daniel é alguém que os seus inimigos não acharam nada, mas prepararam uma situação para tentar macular ele. Ser íntegro não quer dizer que você não será caluniado. Às vezes a tua integridade vai te levar para a cova. Não é pelo fato que você é íntegro que você viverá apenas nos palácios, que você viverá sempre os melhores momentos da sua vida. Às vezes a sua integridade te levará a aparentes prejuízos. Quem que percebeu a integridade de Daniel? Os seus inimigos. Pergunta aí ao seu coração: como é que está a sua integridade testemunhada aí na sua casa, hein? Como está a sua integridade testemunhada diante dos seus filhos? Como está a sua integridade testemunhada por aqueles que passam por você no trânsito? Como é que está a sua integridade testemunhada no estacionamento da família De Blue? Como é que está a sua integridade testemunhada para os de perto, para os de longe?
Daniel é uma figura que vem nos dizer: é possível você alcançar uma integridade aonde que ninguém terá nada de falar contra você. Se você me entende, diga amém. Até que ponto que Daniel estava disposto a manter a sua integridade? Até que ponto você está disposto a não negociar a sua fidelidade ao Senhor? Até que ponto você está disposto a proteger a sua santidade? Até que ponto você está disposto a sofrer prejuízos em nome da integridade? De perder negócios por causa da sua integridade? Até onde você está disposto a ser mal compreendido por causa da sua integridade? Daniel está disposto a pagar com a sua própria vida. Às vezes Daniel poderia dizer: Deus, assim não vale, eu estou sendo íntegro, eu estou na cova. Porque nós vamos entendendo que à medida que você vai sendo íntegro, as situações vão ficando melhores, melhores e melhores. À medida que você vai avançando o seu relacionamento com Deus, as coisas vão ficando assim melhores. Você vai sendo surpreendido por boas notícias, a situação vai ficando favorável, os ventos vai ficando assim, olha, ao teu favor, o telefone toca para oferecer dinheiro. A gente imagina que a integridade vai nos levar para esses níveis de conforto. Mas a integridade levou Daniel para a cova, dormir com leões. Aí você fala: pastor, será que vale a pena a minha integridade? Em vez de eu receber uma boa notícia, eu recebi uma má notícia. Em vez de eu ser compreendido, eu fui mal compreendido. Em vez de alguém me louvar, alguém escarneceu de mim. Em vez de eu ter uma grande vitória, eu estou sofrendo algumas perdas. Será que vale a pena? Ao participarmos dessa ceia, eu quero que você escute o Espírito Santo gritando no seu coração, dizendo: vale a pena a sua integridade. Porque quando Daniel vai para a cova por causa da sua integridade, há algo que acontece no mundo espiritual. E essa é a grande lição de uma integridade testemunhada. Que quando você vai para a cova por causa da tua integridade, esta causa não é tua, esta causa é de Deus. Quando você vai para os momentos difíceis da sua vida, por causa da sua fidelidade, por causa do seu compromisso com Deus, da sua aliança com o Senhor, eu quero te dizer uma coisa: toda e qualquer situação ficará em desvantagem a você. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Quem pode levantar a sua mão e recebe essa palavra em nome de Jesus? Fica com a sua mão levantada. A integridade levou Daniel para a cova dos leões, mas eu quero te dizer que não era Daniel que estava em desvantagem diante dos leões, eram os leões que ficaram em desvantagem diante de Daniel, porque Deus desceu lá e fechou a boca do leão. Eu quero te dizer que o final não será na cova. Deus irá advogar a tua causa. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Seja íntegro e experimente a mão de Deus ao teu favor. Seja íntegro e qualquer situação em qualquer área da sua vida estará em desvantagem a você, porque Deus pelejará as tuas batalhas. Quem recebe essa palavra, amém? Eu termino com alguns conselhos: como cultivar a sua integridade. Primeiro, leia comigo, 3, 2, 1. Você quer ser íntegro? Decida prestar contas a alguém. Decida prestar contas da sua vida a alguém. Pastor, eu presto contas só para Deus. Você precisa rever o seu conceito. Você precisa rever o seu conceito.
Porque a Bíblia vai nos dizer de que os apóstolos prestaram contas a Jesus. O texto vai dizer que Eliseu prestava contas a Elias, Geazi prestava conta a Eliseu, Josué prestava conta a Moisés, Paulo e Barnabé prestavam conta à igreja. A pergunta é: e você? Você está prestando contas a quem da sua vida? Aí você fala: pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cuidado com o que você está falando. Porque se você viver uma vida sem prestar contas, a sua vida vai viver solta. Você não terá limites. Eu elegi algumas pessoas na minha história que falam a verdade nua e crua para mim. Algumas pessoas que não maqueia o que eu preciso ouvir. E olha que eu já ouvi coisas. Olha que eu já ouvi coisas. Mas essas pessoas foram bênçãos na minha vida. Segundo, caminhe com pessoas que lhe ajudem a enxergar-se. Caminhe com pessoas que ajudem a enxergar-se. Não é aquelas pessoas que tudo que você faz, nossa, que bonito, que coisa linda. Você precisa de alguém que te confronta. Você precisa de um Natan que fala assim: Davi, você é um homem, você pecou, você é rei, você pode me mandar me matar, mas eu vou te falar a verdade, você errou. Você foi bruto, você foi sem educação. Não era assim que se fala: eu nasci assim, então nasça de novo, para ver se muda diferente. Você precisa de alguém que te confronta, que não tenha medo de dizer que você está invejoso, que você está invejoso, que você é orgulhoso, que você é murmurador. Porque a murmuração é um pecado que ninguém confessa. Nunca vi ninguém chegar no meu gabinete e dizer: pastor, eu tenho um pecado, qual é? Eu murmuro demais. Ninguém fala isso. Ninguém confessa: pastor, ore por mim, porque eu estou com uma inveja que o senhor não faz ideia. Isso é um pecado que a gente não confessa. Você precisa de alguém de coragem que fala: cara, te liga. Você precisa de alguém igual Maria. Maria, que diz: ó, está faltando vinho. Você tem alguém no seu caminho que te lembra que o vinho acabou? Que você não ora mais como antes? Que você não está amando mais como antes? Que você não tem mais aquele encanto por Jesus como antes? Você tem alguém no seu caminho que te avisa que o vinho acabou? Se você não tem, você está em perigo. Porque o seu coração é enganoso. Você precisa de alguém que seja um espelho. Eu tenho alguém que tem coragem e fala assim: Aguiar, hoje você não pregou nada. Dói. Mas é verdade. Porque não é todo dia que a gente prega bem. Espero que hoje a gente está na média. Perto do chefe a gente tem que pregar mais ou menos. Cuidado de viver uma vida sem prestar contas. Você precisa prestar conta de como você está, que tipo de marido você é para sua esposa. Eu tenho alguém que converso sempre. E ele fala como você está tratando a sua esposa. Que tipo de pai você está sendo para os seus filhos. Eu preciso prestar contas com transparência. Porque se você não tiver ninguém para prestar conta da sua espiritualidade, de como está a sua vida de oração, como está o seu congregar, alguém que te dá um choque, você se perde no caminho. Contei para você já, o ano passado, como que o nosso coração é enganoso. Como o nosso coração é enganoso. Fui pregar na fronteira do Paraguai. Naquela época, no primeiro meu casamento, naquela época, tinha uma febre que comprava um aparelho no Paraguai e você conseguia lá um sinal de TV a cabo. Quem lembra disso? Não estou sabendo. Aí, comprei. Cheguei em casa, falei: meu bem, a partir de hoje TV a cabo. Aí ela dizia: meu bem. Eu falei: meu, fica tranquila. Tranquila. Comprei uma antena. O cara colocou lá, configurou lá os códigos. Eu estava lá assistindo todos os canais, TV a cabo, sem pagar nada. Aí simultaneamente, estava eu lá. Ia para o mercado, levava minha esposa. Na hora que passava as compras lá no caixa, eu não gostava que tinha uma segunda pessoa para ensacolar minhas compras. Eu gostava que eu ensacolasse. Porque o que eu fazia? Eu pegava assim, ó, aquele pacote de sacola vazia e colocava dentro assim, ó, porque eu ia usar para lixo. Aí eu gostava de fazer compra com a minha esposa,
Porque, meu bem, dá proteção, cobertura. Aí eu já estava fazendo formação de quadrilha já. O que é você ver uma vida sem confronto? Um dia preparando um sermão para pregar sobre imitar a Jesus. E eu no púlpito pregando na autoridade. Imite a Jesus, imite a Jesus, imite a Jesus. Deus me deu uma visão, eu pregando. E naquela visão eu vi sacola voando e vi uma antena todo o tamanho na minha frente. Quando eu tive aquela visão assim, eu recebi um choque de Deus. E o Espírito Santo gritou bem assim no meu coração: é assim que você está imitando a Jesus? Eu não sabia onde que eu colocava o meu rosto naquela pregação. Então eu te dizer uma coisa: se você não eleger alguém para confrontar o seu coração, não se engane, tu vai encontrar com o dedo de Deus. Se você não eleger alguém para colocar limites na sua postura, no seu tom de voz, nas suas reações, não se engane, nada ficará sem colheita. Não caminhe sozinho. Elege alguém para fazer você se enxergar. Eu não estou falando de críticos destrutivos. Estou falando de pessoas que te mostram a realidade, mas que se comprometem em te ajudar a melhorar. Terceiro, você quer cultivar a sua integridade? Aprenda com o seu último fracasso. O que você está aprendendo com os seus erros? Essa frase foi a mudança na vida do filho pródigo. Ele aprendeu com a perda. Ei, as suas desavenças na sua casa. Ei, as suas tristezas com a vida, as suas escolhas erradas, o que você está aprendendo com isso? Se você não aprender com o seu fracasso, você não conseguirá cultivar a sua integridade. Aprenda, aprenda. Não fica batendo a cabeça, não fica tropeçando. Meu Deus, quantas pessoas que erram no mesmo ponto a vida toda. Não aprende com seus fracassos. Penúltimo lugar, você quer cultivar? Guarde o seu coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. O que eu acho interessante é que Salomão vai nos dar como você deve guardar o seu coração. Versículo 23 é: guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Os versículos seguintes ele ensina como guardar. Versículo 24: desvia de ti a tortuosidade da sua boca, em nome de Jesus. Ore para que Deus queima os teus lábios com a brasa do altar. Negue falar palavrões em nome de Jesus. Não aceite que da sua boca fale aquilo que não procede da verdade, daquilo que você ouviu falar, daquilo que você ouviu falar, daquilo que você ouviu falar. A sua integridade depende do que você está falando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos uma facilidade de falar pontos negativos uns dos outros. Salomão diz: você quer guardar o seu coração, cuidado com o que você fala. Versículo 25: você quer guardar o seu coração, cuidado com os seus olhos. O que é que você está enxergando? Que tipo de temporada, de série que você está assistindo? Que tipo de filmes, que tipo de programa de televisão? O que é que os teus olhos estão vendo nas redes sociais, no YouTube? Guarde os teus olhos. Se não é para te levar para mais perto de Deus, se não é para afirmar suas convicções, abandone isso em nome de Jesus. Porque se os seus olhos forem maus, disse Jesus, todo o teu corpo será trevas e densas trevas. Guarde a tua boca, guarde os teus olhos, guarde os teus pés. Aonde que você está indo? Se você é alguém que fica em casa quando poderia congregar, você está comprometendo. Congregue mais. Congregue mais. Olha onde que os seus pés estão. Você quer guardar o coração? Não declines nem para a direita
e nem para a esquerda. Seja constante. Termino dizendo: você quer cultivar sua integridade? Seja bibliocêntrico. Leia mais as Escrituras. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Toda semana sai desse altar uma sugestão para você ler um livro. Você não poderá chegar diante de Deus que você não recebeu nenhum encorajamento para ler. As Escrituras mexem com você. Leia mais a Bíblia. Medite mais nas Escrituras. Repreenda a preguiça de meditar nas Escrituras. Leia as Escrituras para corrigir você. Chore sobre as Escrituras. Tem gente que chora assistindo filme. Nada contra, desde que não seja o Titanic, nada contra. Chore nas Escrituras. Clame as Escrituras para você. Fala: Deus, sozinho eu não dou conta, me ajuda a viver isso aqui. Ore dias sobre um texto da Bíblia. Leve a sério a tua integridade. Leve a sério a integridade da tua espiritualidade. Nós não estamos falando, gente, de coisas temporais. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando, gente, de estar com Deus. Eu fico imaginando qual será a sensação daqueles que frequentaram tantos cultos, mas nunca viveram o Evangelho. Queridos, eu vou te falar uma coisa, eu não sei quanto tempo você tem de crente. Mas se nós fôssemos somar as horas culto que você já assistiu, se nós fôssemos comparar a uma carga horária de uma formação, você deveria ser o quê? Você deveria ser doutor. Você deveria estar lá no seu pós-doutorado da espiritualidade, maduro, resolvido. Mas por que a gente se frequenta tantos cultos e, meu Deus, fica tropeçando com coisas tão pequenas, insanas? Pessoas embaraçadas com coisas tão inexplicáveis. Meu Deus, esse camarada era para estar numa posição de maturidade, mas, meu Deus, tanto tempo na igreja e tropeçando com essas coisas. Sabe por quê? O John Ginnox, o grande reformador da Escócia, ele vai dizer algo que explica isso. Eu termino. Ele vai dizer que a ponte entre a informação, o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Você pode ouvir os melhores sermões. Você pode ir para a internet e ver os melhores pregadores do mundo. Mas se você não for quebrantado, você não será transformado. É por isso que passa anos, esse marido não melhora, essa esposa não melhora, esse cristão não vira um pai espiritual, ele não gera filhos. Ele ainda está embaraçado com as coisas nessa vida. Ser igreja para ele é frequentar um culto e sentar num banco. Porque falta quebrantamento. Eu quero que esta noite, em nome de Jesus, você clame com todas as tuas forças, com o espírito de quebrante. Rejeita viver tanto conhecimento, tanta informação, e você não crescer. E você não ter posições diferentes, reações diferentes diante de problemas, de tribulação. Ficamos em pé em nome de Jesus. Jesus vai dizer para os seus discípulos: vamos sair daqui, porque se aproxima o príncipe deste mundo. E ele não tem nada
vida em mim. É isso que a ceia está te convidando hoje. De você viver uma vida que você pode levantar a cabeça e dizer: o diabo não tem nada em mim. Eu não sou um mentiroso. Eu não sou falso, não sou hipócrita, não sou murmurador. Não sou avarento. Não sou adúltero, não sou prostituto. Não sou infiel. Ele não tem nada em mim. O sangue de Jesus te purifica de todos os teus pecados. Esta noite eu desejo que você clame desesperadamente para uma imersão na tua integridade. Porque é na integridade que você viverá as suas maiores vitórias e experiências com Deus. Se você está aqui esta noite, você fala: pastor, eu sou um religioso. Eu tenho ciclos viciosos de pecado que eu não estou conseguindo me livrar deles. Eu venho à igreja, mas eu não sinto presença de Deus. Você está na rede, você fala: não tenho vontade de congregar mais. Peça para que Deus te quebrante esta noite. Peça para que Deus te quebrante esta noite. Porque o que você já ouviu deste altar era para você estar em outro nível de maturidade. Mas precisa-se de quebrantamento. Precisa de quebrantamento para que o que nós ouvimos nos conduza a uma vida de transformação. Quero te dar uma palavra de esperança. Os céus, Deus, as Escrituras está ao teu favor, para que você viva o seu melhor momento da sua fé, que você viva o melhor momento da sua espiritualidade. Que as áreas mais escuras do seu coração nesta noite receba a luz do Evangelho, a luz do arrependimento. Você se entrega, você se rende e viva o poder da integridade. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Alamandará camuri de camando savans. Vai falando com Deus aí, vai conversando com Jesus aí, vai. Pede um avivamento na tua integridade. Pede um avivamento na tua integridade. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto esta noite que barreiras estão caindo. Eu sinto que há uma graça de Deus esta noite para libertações aqui. Em nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus é sobre ti, homem, é sobre ti, mulher, é sobre esta igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te dou um minuto. Ore por alguém que está ao seu lado. Ore pela integridade dele, ore pela integridade dela, ore para que os empecilhos sejam vencidos, os obstáculos sejam superados. Há um chamado de Deus para a integridade, há um chamado de Deus para a integridade, há um chamado de Deus. Ore por ele, ministra poder do Espírito Santo, ministra autoridade de Jesus, ministra força,
Ministra, ministra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cobre a tua igreja, Senhor, com a convicção nesta noite. Cobre o teu povo, Senhor. Cobre o teu povo com a tua graça. Cobre o teu povo com a tua graça. Toma na nossa mão esta noite e sonda-nos, e veja em nós um caminho mau e guia-nos pela vereda direita. Guia este homem para o nível maior de integridade. Guia esta mulher para o nível maior de integridade. Guia este casamento para o nível maior de integridade. Pegue nas mãos da família De Blue e eleva o nível da nossa integridade. Em nome de Jesus, eu profetizo novas experiências. Eu profetizo vitória sobre todas as barreiras na vida de cada cristão aqui esta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.